Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é com grande alegria que iniciamos este quinto dia da nossa novena do Espírito Santo, nos preparando para a festa de Pentecostes, novena ou decenários, 10 dias de oração de preparação. Neste quinto dia nós vamos contemplar o dom de conselho. Fazei, ó Divino Espírito Santo, que a vossa luz oriente todos os nossos planos, escolhas e decisões, de modo que vivamos sempre guiados pela prudência cristã e possamos dar bom conselho a quem dele precisar. Hoje vamos meditar então sobre o dom de conselho. A oração que acabamos de fazer já nos dá uma boa ideia dele. Querem receber, aliás, querem saber como o definia o Papa São João Paulo II? Lógico, eu gostaria de saber quando é e o que ele falou dos dons do Espírito e onde podemos encontrar esses seus ensinamentos. Pois é, então vamos lá, vamos expor essa doutrina nas alocuções que fez aos domingos antes de rezar o Regina Coeli do meio-dia, o Papa São João Paulo II, no tempo de Páscoa de 1989. Foi no dia 7 de maio de 1989 que falou do dom de conselho. E dizia que, mediante esse dom, o Espírito Santo enriquece e aperfeiçoa a virtude da prudência, necessária para fazer escolhas e planos e para tomar decisões acertadas, e ilumina interiormente a alma sobre o que deve fazer, especialmente quando se trata de opções importantes. Dizia que é como um sopro do Espírito Santo dentro da nossa consciência. Que falta nos faz? Como é importante rezar, implorando, pedindo este dom. Sem dúvida já imaginaram como é importante acertar quando temos que decidir, por exemplo, sobre a escolha da vocação, sobre casar ou não com uma determinada pessoa, procurar ter ou não mais um filho, decidir entre um trabalho honesto e pouco lucrativo e outro mais lucrativo, mas moralmente duvidoso, colocar um filho numa escola boa e que sai muito em conta, mas que transmite erros sobre a fé e a moral, ou numa outra escola um pouco inferior, mas que não prejudica a fé e a moral dos alunos, ou quando surgem problemas difíceis na vida dos filhos, como ajudar um filho que já se envolveu com drogas, ou então saber se um católico pode recorrer em caso de doença a passes ou bênçãos dadas por espíritas, etc. São vários casos que podemos aqui enumerar. Meu Deus, como precisamos, sim, Senhor, precisamos deste dom. A toda hora temos dúvidas que não sabemos resolver bem e podemos fazer disparates tomando decisões ou dando conselhos de consequências trágicas, pensando que estamos agindo bem. Como doem, por exemplo, os erros cometidos na educação dos filhos, ou os cometidos por se enganar na escolha da vocação. Eu sugiro agora rezar com o coração pedindo esse dom do Espírito Santo e meditar em silêncio sobre as nossas dúvidas de consciência, talvez dúvidas que deixamos ficar enrustidas sem resolver, quando deveríamos ter procurado, antes que fosse tarde, a resposta de Deus na oração e no conselho de um bom orientador. Acho que pode ser útil perceber que a prudência cristã que nós pedimos com o dom de conselho não é necessária só para grandes ocasiões e grandes problemas, mas no dia a dia, nas coisas mais comuns. Por exemplo, eu diria, por exemplo, em questões de ordem. Como assim, né? Muito simples. Todos nós podemos organizar os horários do nosso dia, dentro de certas limitações, como quisermos. Tendo a mesma carga horária de trabalho, há pessoas que encontram tempo para Deus, tempo para conversar com os filhos, tempo para visitar doentes e outras que não têm tempo para nada. Mas hoje em dia é difícil achar tempo
quando os horários de trabalho se alongam cada vez mais e nas cidades grandes precisamos gastar um tempo muito grande no trânsito. É verdade, mas nunca ouviu dizer que o tempo é de borracha? O que quer dizer isso, né? Que o mesmo tempo pode ser esticado ou encolhido. Dar para muito ou não dar para nada depende do coração. Isso, do coração. Ou para dizê-lo de outra forma, do querer. Quando uma pessoa quer muito uma coisa, porque tem a convicção de que é boa para ele, ou porque gosta muito, ou porque tem entusiasmo, arranja tempo. Não se sabe, né, como, mas arranja tempo sim. É verdade, a pessoa que quer muito fazer um curso superior faz milagres, por assim dizer, mas arranja tempo. O namorado ou a namorada apaixonados arranjam tempo para namorar. O torcedor roxo ele arranja tempo para fazer fila na bilheteria de um clássico. A dona de casa viciada em telenovela arranja tempo para não perder nenhum capítulo, não é mesmo? E não se diga nada do tempão que muitos dedicam a programas noturnos de televisão ou à internet, coisas muitas vezes indecentes, um monte de pessoas que, por outro lado, dizem não tem tempo para rezar, para ler, para trocar ideias com a esposa ou o marido e com os filhos, para visitar parentes. Então, vocês veem como é importante que peçamos a Deus que nos ajude a ter prudência e conselho para nos organizarmos e aproveitar o tempo da vida, que sempre é breve, para as coisas que realmente valem a pena, as coisas que Deus quer. Só que isso custa, exige sacrifício, e nós estamos mais a favor da lei do gosto do que a lei do amor e do bem. Meu Deus, fazei com que enxerguemos essas verdades, que não nos enganemos com desculpas, aquelas de não tenho tempo de conversar em família, não tenho tempo para ir à missa, não tenho tempo de rezar, não tenho tempo de fazer trabalhos apostólicos, não tenho tempo de ajudar e aconselhar os que se extraviam, e assim vamos passando a vida deixando as coisas para depois, evitando o que custa. Uma vida vazia de muitas coisas que Deus pede e cheia de muitas coisas que Deus não quer. Lembrem-se de que hoje, no começo, né, da nossa novena, citando São João Paulo II, dizíamos que, com o dom de conselho, o Espírito Santo enriquece e aperfeiçoa a virtude da prudência, não é isso? Acho que agora entendemos bem esta definição, pois a prudência é a virtude que nos ajuda a escolher os verdadeiros bens, as metas boas da vida e os meios necessários para alcançá-las. Creio que com esses pensamentos podemos terminar a nossa reflexão de hoje. Meu Deus, o que pedíamos na oração inicial deste dia, queremos pedir de novo para terminar. Fazei, ó Divino Espírito Santo, que a vossa luz oriente todos os nossos planos, escolhas e decisões, de modo que vivamos sempre guiados pela prudência cristã e possamos dar bom conselho a quem dele precisar. E aqui uma sugestão de propósito concreto para este nosso quinto dia da novena ou decenário, né, os 10 dias. Fazer todas as noites uns minutos de exame de consciência antes de nos retirarmos para descansar, para ver o que fizemos bem e o que fizemos mal, o que no dia seguinte devemos fazer melhor e nos decidir a praticar a confissão frequente e a direção espiritual. Amém.